Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Tá faltando uma pessoa aqui. Eu tô aqui com meu amigo Carlos Ruas. Tudo bem, Juanito? Aham. E eu tô aqui com a Camilinha. Oi, Camila, tudo bem? Ai, querido, tá tudo uma droga. Gente, sejam bem-vindos. Hoje tem um monte de gente aqui que mostra que o Pirula é um cara muito amado. Hoje vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Que ele é muito amado, que ele é muito querido, que ele é uma inspiração para todo mundo. Muita gente acompanha conteúdo de ciência no Brasil por causa dele, resolveu criar conteúdo por causa dele. E eu acho que todo mundo que está aqui merece saber direitinho o que está acontecendo com ele. E a gente veio com essa proposta de explicar um pouco qual que é a situação do Pirula hoje. A gente já está no quarto, quinto dia. Os primeiros dias foi para ajudar o amigo, socorrer o amigo, dar um suporte para a família, entender a gravidade da situação, entender o diagnóstico, para hoje a gente poder fazer uma nota oficial que a gente divulgou e também fazer essa live para dar uma satisfação a vocês, porque a gente até conversou se faria um vídeo gravado ou fazia live, mas a gente achou por bem fazer uma live para poder ter uma troca aqui com vocês, informar melhor o que está acontecendo, e porque o Pirula ele tem um público muito grande, um público que tem um carinho muito grande por ele. Então essa live é até para a gente comunicar a vocês, né, do que aconteceu e o que está por vir. Uma coisa que as pessoas estão questionando a gente em primeiro lugar, a gente considerou muitas coisas, como o Ruas disse, antes de decidir fazer essa live. A gente não queria fazer essa live. Para ser muito honestos com vocês, a gente tá... É um momento bem complicado, inclusive... Se a gente assegurar ou não, né, aparecer na live. Isso. Mas acho que assim, acho que a gente tem que comunicar. Tem um monte de gente que fala assim, não, mas eu só fiquei sabendo hoje, porque realmente... como vocês sabem, a gente colocou lá que isso começou domingo, como o Ruas falou. A gente já tem 4, 5 dias que a gente está trabalhando em cima disso. Mas acho que hoje é importante a gente fazer um comunicado mais oficial, explicar com calma o que aconteceu. Inclusive para que todo mundo saiba através de fontes oficiais. É muito importante todo mundo que está assistindo saber que o comunicado que a gente está trazendo hoje é um comunicado que não é só dos Três Elementos, é um comunicado da família do Pirula. A gente gostaria muito, muito, muito que as pessoas que estão assistindo, as pessoas que forem falar do Pirula, respeitassem tanto o Pirula quanto as vontades da família do Pirula. A gente está aqui, inclusive, é uma coisa que foi conversada muito com os pais do Pirula, conversada muito com a família dele, para que a gente estivesse aqui e porque eles também acharam importante a gente comunicar o que está acontecendo para que não haja dúvidas para quem está assistindo, tá bom? Uma coisa que eu tenho certeza é assim... o Pirula ele é muito reservado com a vida pessoal dele. Ele não ia gostar que ficassem especulando sobre o que está acontecendo. Então a gente queria trazer as informações que eu tenho certeza que ele aprovaria que fossem ditas e que a família também aprova. Sim. Outra coisa que eu tenho certeza que ele ia gostar é que vocês não se preocupassem com ele, né? Ele ia ficar assim, ai, nossa, vai falar, e as pessoas vão ficar muito preocupadas. Eu acho que ele não é uma coisa que ele gostaria também, mas eu acho que é inevitável, nesse momento, a gente não ter uma certa preocupação. Uma outra coisa que acho que é importante, que a gente colocou naquele comunicado que foi publicado nas nossas redes, é que a gente não gostaria que as pessoas ficassem especulando duas coisas. A primeira coisa como vocês sabem, o Pirula teve um AVC, a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas que as pessoas especulassem o que causou esse AVC, não faz sentido, a gente ainda não sabe, os médicos ainda não sabem, então é uma especulação que não faz sentido. E uma outra coisa é o estado do Pirula e o que vai acontecer com ele a partir de agora. O comunicado que a gente trouxe hoje, que a gente vai bater um papo com vocês, tem todas as informações necessárias para a gente saber qual que é o estado do Pirula hoje. E caso a família decida comunicar alguma coisa que seja diferente, isso vai ser feito principalmente a partir de 2 lugares.
O primeiro lugar é a aba de comunidades do canal do YouTube, do Pirula. Do canal Então, do Pirula. as informações oficiais vão sair por lá, quando a família desejar publicar essas informações. E as informações também vão ser publicadas nas redes dos 3 elementos. Então, quais são as redes dos 3 elementos? As redes dos 3 elementos é o Instagram dos 3 elementos, e a rede dos 3 elementos é esse canal que vocês estão, que a partir de agora também a gente só vai publicar as coisas no mural, porque a gente vai produzir outros tipos de conteúdo para publicar aqui e continuar com o nosso trabalho aqui nos 3 elementos. E a gente já vai conversar sobre a importância do nosso trabalho aqui também e por que a gente vai continuar. Então acho que é super importante vocês que estão assistindo confiarem nessas fontes de informação. Então, vocês querem saber novidades sobre o Pirula, vocês podem procurar no mural dele ou podem procurar nas redes dos 3 elementos, porque são as fontes oficiais de informação baseado no que a família do Pirula, e acho que a gente tem que respeitar isso, optou por compartilhar essas informações, certo? E dos 3 elementos a gente só tem 2 lugares, YouTube e Instagram. Isso, então a gente ficou sabendo hoje que existe uma conta do Twitter do 3 elementos, a gente não tem acesso a essa conta Não é do nossa. Twitter dos 3 elementos, não é nossa, não é uma conta oficial. Acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre o que aconteceu com o Pirula. Sim. Então, no domingo passado, dia 25, o Pirula teve um AVC no começo da noite. O Pirula foi ao hospital, ele está tendo o melhor tratamento possível no mundo inteiro em relação ao problema que ele teve. Ele foi atendido rápido. Isso. Isso é muito importante para casos de AVC, né? Ele foi atendido rápido, os médicos fizeram várias avaliações, os procedimentos necessários, e o que a gente entende hoje é que ele está num quadro estável, é grave, é delicado, mas ele está estável. Então, assim, todas as funções dele, funções cardíacas, respiratórias, renais, elas estão ok. E a gente está avaliando agora, quer dizer, a gente não, os médicos estão avaliando e estão nesse momento de recuperação das funções neurológicas dele. Exato. Então, assim, essas são as informações que nós temos. Qualquer informação que seja diferente dessa é previsão do futuro. E previsão do futuro, não sei se vocês que gostam de ciência sabem, mas é algo impossível. Então, no ponto em que a gente está agora, são essas informações que nós temos para passar do Pirula. Durante a semana, a gente vem acompanhando o quadro dele. O quadro dele se estabilizou, porque isso é uma coisa super importante. Ele chega com uma preocupação no hospital, e ele estar estável é uma boa notícia, no sentido de que o corpo dele está se organizando de novo para que o cérebro se recupere do que quer que seja que esteja acontecendo. Então, a gente... E eu não estou falando para ser vago. Eu estou falando que essas são as informações mais atuais que a gente tem. Porque é muito recente. A gente ainda não pode falar de como vai ser, o que vai ser. Então, é isso que a gente pode falar, que ele está estável. Sabe, que aconteceu algo muito sério, muito grave com ele, e até agora os médicos estão avaliando, estão fazendo tratamento, estão fazendo de tudo, e que ele está relativamente bem. Uma outra coisa que as pessoas têm perguntado pra gente é muito em relação a como que tem acesso ao Pirula e tudo mais. Quem tem acesso ao Pirula é a família do Pirula. Isso é uma coisa muito importante de ser dita aqui também. Então, assim, preservar a família do Pirula é a nossa grande prioridade no momento, né, Juanito? Sim. Porque, assim, o tratamento do Pirula é o melhor tratamento do mundo, como a gente disse anteriormente. Mas a família do Pirula precisa de suporte nesse momento, e é onde nós estamos focando os nossos esforços. Não só nós, mas a família dele também. O Pirula tem primos que também estão ajudando, que também estão contribuindo. Tios, pais. Tem a galera que está ali em volta, e a gente está dando suporte para o Pirula nesse momento. O vídeo no YouTube ele fica temporal, né? Então é importante dizer também que, assim, essas são as informações do dia de hoje. Perfeito. Né? Que esse vídeo está sendo gravado, né? Dá uma olhada na data, vai que a pessoa vê daqui a algumas semanas. Então, assim, no dia de hoje, não tem como a gente dizer como está a cognição do nosso amigo. Né? Ele está ainda em recuperação. Né? Isso ainda vai ser avaliado. A gente tem que ter paciência nesse momento
para mais tarde, né, a gente conseguir falar um pouco mais sobre o diagnóstico dele. Uhum. Eu acho que essa é a palavra mais importante, que a gente tenha paciência, É. sabe? É cedo para dizer ainda. Ainda é muito cedo, a gente tem que esperar novos exames, novos resultados. Então é muito cedo. Todo mundo aqui está ansioso, está querendo Tá todo saber. mundo ansioso, tá É. todo mundo nervoso, e como é que tá a cognição, e o cérebro, e não sei o que Tá lá. todo mundo Ainda não é o triste. momento. É. Ainda não é o momento pra gente conseguir passar essa informação. E isso que vocês falaram bem, assim, tá todo mundo ansioso. Sim. Todos os amigos dele mandando mensagens o dia inteiro e compartilhando mensagens o dia inteiro, porque tá todo mundo querendo ter essas notícias, e a gente sempre tá procurando a melhor notícia. O que a gente também pode dizer é que o quadro dele tá estável é bom, ao ponto de que essas notícias pra gente, inclusive, elas vão dar uma diminuída, o que é uma coisa muito boa, porque isso quer dizer que o corpo dele tá conseguindo se recuperar do trauma que ele sofreu, porque é indiscutível que o corpo dele sofreu um trauma durante esse AVC, certo? E que, assim, AVC é uma coisa grave, é uma Sim. coisa séria, Uhum. né? Não pense que é simples, não pense também que pode ser muito mais grave do que a gente está trazendo hoje. Hoje o quadro dele tá bom. Uhum. Tá bom, Tá bom. para ser tão recente, pensando que é algo tão recente. É. Então, e aí como que continuam as coisas agora, né? Isso. Eu acho que tem duas coisas que a gente pode falar que a gente rachou a semana, nós três, mais a equipe da Toca, mais o pessoal que trabalha com Pirula, pra gente traçar um plano. E por que a gente precisa traçar um plano, Ruas? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Pirula num futuro próximo. Sim. Isso quer dizer que a gente tem que se preparar para ajudar o nosso amigo e a família dele da melhor maneira possível. E isso acarreta uma série de coisas que a gente está planejando e que a gente fica muito feliz que tem muita gente que ama o Pirula, que está divulgando. Então, todo o pessoal da divulgação científica, todas as pessoas que já trabalharam com o Pirula, todas as pessoas que conhecem o Pirula, que estão querendo ajudar. Então, a gente fica muito feliz dessas pessoas estarem ajudando e escrevendo para a gente para se disponibilizar a ajudar. Então, a gente recebeu um monte de mensagem muito legal de carinho, de pessoas falando, cara, eu sei que eu não posso fazer nada, mas eu quero fazer tudo. Então, isso é muito legal. A gente está com 2 planos iniciais. O primeiro plano é o nosso Pix, né, Ruas? Sim. Vão ser 2 momentos. A gente tem um Pix de emergência, que o link está na descrição. Né? Só deixa eu falar do link, porque vocês que estão assistindo são maravilhosos. O site está caindo de tanta gente que está acessando. Então o Caio Gomes ele está tentando resolver isso. Para resolver esse problema anteriormente, a gente colocou o QR Code aqui na tela e o link está fixado nos comentários de hoje. Então tem o Pix que nós estamos fazendo emergencial. O Pirula, né, ele tem contas, ele tem aluguel, ele ajuda os pais que já são idosos. Então, assim, ele tem um ecossistema financeiro que vai colapsar. Ele tem funcionários. Ele tem funcionários que trabalham, que editam, que são pais de família. Então, assim, esse Pix emergencial, para a gente conseguir segurar agora as contas do nosso amigo. E a gente está fazendo também, nesse momento, uma vaquinha recorrente, né? Um financiamento recorrente que está sendo feito ainda, que deve entrar no ar aí nas próximas semanas, que ainda será divulgado, que aí a gente vai conseguir ter assim, um valor mensal garantido para a recuperação do nosso amigo, que vai ser muito importante. Eu acho que todo o trabalho que a gente faz a partir de agora é um trabalho pensando, desculpa, gente, na tranquilidade do Pirula. Então a gente quer que o Pirula tenha uma recuperação tranquila, até de coisas que estão agora, assim, né? A questão financeira, a questão do canal dele, a questão dos 3 elementos. Então, tudo agora que a gente faz, todo o nosso esforço é para que o Pirula tenha essa recuperação com tranquilidade. Perfeito. Para ele focar só na recuperação dele, no dia a dia dele. Então, manter o canal dele, manter os 3 elementos que são as fontes de renda dele atualmente. É isso que a gente vai se esforçar e vai trabalhar bastante e que a gente espera contar com o apoio de vocês. A gente fez uma reunião quarta-feira. Essa reunião incluiu toda a equipe da Toca, que é a nossa parceira nos 3 elementos. Incluiu
eu, a Camila e o Ruas, e queria que tivesse o Pirula nessa reunião também, para xingar muito a gente, para não prestar atenção na reunião, para ficar estendendo roupa enquanto a gente discutia assuntos importantes. Para reclamar. Tocando violão. Para ficar tocando violão enquanto a gente fazia a reunião, porque ele falava que esse era o jeito dele se concentrar. Daí depois ele ficava perguntando o que a gente conversou na reunião, porque ele estava estendendo as cuecas dele enquanto a gente conversava. E uma das coisas que a gente discutiu muito seriamente é o que a gente ia fazer com os 3 elementos. Porque os 3 elementos que são 4, tem 4 elementos que são muito importantes, todos importantes. E aí a gente tomou a decisão de que o projeto tinha que continuar, porque a gente tem obrigações comerciais, inclusive em nome do Pirula, e a gente tem uma fonte de renda fixa que vai para o Pirula. E aí a gente pensou, o que a gente faz? A gente para o projeto, continua o projeto, e foi uma decisão unânime de que a gente tinha que continuar com os 3 elementos, porque isso ia compor uma renda dele. Então, qual que é o nosso plano a longo prazo? Então, o plano a curto prazo, como o Ruas disse, é o Pix. O plano a longo prazo é continuar os 3 elementos, e o plano a longo prazo é fazer essa vaquinha, esse financiamento recorrente, que aí você vai poder pegar e contribuir com R$10 por mês, com R$15 por mês, com quanto você achar pertinente para que o dinheiro vá para o Pirula, para que o Pirula tenha essa tranquilidade. Uma outra coisa que tem bastante gente questionando em relação ao Pix é em relação ao nome da pessoa que está lá no Pix. Então, é super importante a gente esclarecer isso para vocês entenderem. Qual que é o problema e a dificuldade que a gente tem hoje? O problema e a dificuldade que a gente tem hoje é que o Pirula ele tem um dinheirinho guardado, só que os pais dele não têm acesso a esse dinheiro. Por quê? Porque o Pirula não está acessível no momento. São as contas pessoais dele. Isso, são as contas pessoais dele e essas contas não estão acessíveis e semana que vem tem que pagar aluguel. Então, o que a gente conversou e o que a gente conversou com os parentes do Pirula foi que a gente faria uma conta do primo dele com o pai dele, é uma conta conjunta, que receberia uma conta exclusiva para isso, que receberia esse dinheiro de doação. Então, o nome que vocês têm ali no site, o nome da pessoa que está recebendo esse dinheiro, é o nome que foi escolhido pela família, porque ele é um membro da família e que está dando esse suporte para os pais do Pirula. Então, se vocês entrarem lá no site, o nome que está aparecendo, se eu não me engano, é Marco Siqueira, certo? Isso. E o Marco Siqueira é o primo do Pirula, é uma pessoa que está lá no hospital, que está ajudando os tios dele desde o primeiro dia. Então, e aí teve um monte de gente que falou assim, eu acho que essa conta deveria ser no nome do Pirula. Não tem como. Gente, não tem como, porque a gente não resolveria o problema de ter acesso a esse dinheiro rápido, que é esse Pix, que vocês, de maneira muito generosa, estão mandando para o Pirula. Então, o nome é Marco Siqueira mesmo, ele é o primo do Pirula, ele é um cara muito correto, ele já mandou prints do banco e ele vai montar uma tabela com os valores que vocês mandarem. Ele está pedindo ajuda para a gente ajudar ele também com os pais do Pirula para organizar isso, organizar uma tabela de gastos, ver tudo que o Pirula tem para pagar, para a gente cumprir todas as obrigações para os nossos amigos. Então, só para deixar bem claro, é o primo do Pirula, ele é uma pessoa que está o tempo todo lá e não poderia ser no nome do Pirula nesse momento. A gente, de novo, adoraria que o Pirula tivesse uma conta que a gente pudesse receber esse dinheiro e que ele pudesse manejar esse dinheiro que ele está recebendo, mas esse não é o caso. Do mesmo jeito que a vaquinha que a gente vai fazer, muito provavelmente vai usar essa mesma conta para receber o dinheiro. E o que a gente está combinando com o primo dele, com o pai dele, é que assim, ou caso o Pirula tenha de novo acesso às contas, ele vai ter acesso direto a essa conta e ele começa a tomar as decisões em relação ao que vai ser feito com esse dinheiro, tá bom? Então, a gente sabe que teve um monte de gente que ficou preocupada, é para ficar preocupado mesmo, tem um monte de golpe envolvido nisso, mas nós conhecemos o Marco Siqueira, a gente eu estava conversando com ele há 2 minutos antes de entrar aqui na live, e ele é uma pessoa muito confiável, então vocês podem ter certeza que é ele que é a pessoa certa para receber o dinheiro, que o pai do Pirula está tendo acesso direto a esse dinheiro para pagar as contas, beleza? Outra questão para dar tranquilidade para o Pirula, dos pais dele poderem ficar próximos da recuperação. Perfeito. Atuando também nessa parte de organizar a vida do Pirula, mas tendo pessoas que ele pode confiar para ajudar a tocar isso. Maravilha. Bem, há quanto tempo tem o canal do Pirula? Que é uns 15, 20 anos? O canal do Pirula tem uns 15 anos já. Acho que são 15 anos. Quantas pessoas que estão assistindo
ele conquistou, ele influenciou. Eu acho que é um dos primeiros canais de divulgação científica com um conteúdo sério, um conteúdo baseado em evidências. Quantas pessoas ele encantou cientificamente falando, quantas pessoas ganharam esclarecimento sobre questões, melhoraram de vida com os esclarecimentos que ele trouxe. Uma vela na escuridão do negacionismo, ele dedicou, né, a vida dele para levantar a bandeira da divulgação científica. Quantas pessoas optaram profissionalmente por seguir uma carreira científica por causa do Pirula. Então, assim, quantas pessoas ele ajudou, sabe? E tá na hora de você ajudar também. Então, o Pix, a vaquinha que a gente vai fazer, vai ser importante. E o pior é que ele faz... Pior não, sei lá. Ele faz tanta falta. Todo lugar que a gente olha aqui, tudo que a gente faz aqui tem tanto a presença dele. E... Almoçar hoje foi difícil. Almoçar hoje foi... Nossa, no lugar que a gente sempre vai almoçar, chegar aqui e não tê-lo pertinho, mas... Eu acho que assim, a gente tá emocionado, mas a gente não quer assustar vocês, tá? Hoje o quadro dele é bem estável, ele tá bem. Mas é que a gente tá sentindo muita falta dele aqui do nosso lado. E fazer a live também pra gente. A gente não queria fazer a live porque a gente tá reprisando muita coisa. E aí falar sobre isso eu tava segurando até hoje. Então, e falar sobre isso não é fácil, porque é isso, assim. A gente tá trabalhando junto toda semana tem 7 anos. O Pirula é chato com a gente há 7 anos. O Pirula é fofo com a gente? Há 7 anos. E era esse ponto que eu queria chegar. Uma coisa que as pessoas... Eu sempre falo isso nas lives do Três Elementos. As pessoas têm muita impressão do Pirula turrão, do Pirula bravo, porque ele faz conteúdos muito sérios. Mas o Pirula tem 2 características que a gente tem o privilégio muito grande de conhecer. A primeira coisa é que o Pirula é uma das pessoas mais engraçadas que a gente conhece. O Pirula é uma das pessoas que tem uma das risadas mais gostosas que a gente conhece. Ele tem uma risada muito gostosa. O Pirula, ele é barulhento. O Pirula ocupa o espaço o tempo todo. Ele joga a cabeça lá pra trás quando você vê a arcada dele. E aquela risada que ele dá na live, que dá pra ver as caras, ele faz o tempo todo. Eu revi várias vezes a live final, a última. Live de sexta-feira. E a partezinha final que vem o Ruas fazendo os merchans e o Pirula rindo e... Nossa, foi muito gostoso. Foi uma noite muito gostosa. Eu gosto de ver aquele finalzinho pra ter essa sensação gostosinha de estar pertinho dele. E a segunda característica que eu acho que o Pirula tem, que os amigos dele conhecem, que todo grupo que a gente vai conversar sobre o Pirula a gente recebe, é que o Pirula é uma das pessoas mais generosas que a gente já conheceu na vida. O Pirula é generoso com o tempo dele, o Pirula é generoso com o dinheiro dele, o Pirula é generoso com a vida dele. O Pirula, ele é uma pessoa que ele sempre esteve disponível pra gente. Pra nós dois, ele sempre esteve disponível pra nossa filha, ele sempre esteve disponível pro Ruas. Quando a gente falou de fazer o Três Elementos, ele estava disponível pra fazer os 3 elementos. Então, quando a gente fala que o Pirula é uma pessoa incrível, apesar de ser irritante pra cacete, eu discordo de você. O Pirula formou um monte de biólogo. Eu tenho dó das pessoas que seguiram o Pirula. Um monte de gente foi fazer biologia por causa do Pirula. Mas eu acho que assim, o Pirula é uma das pessoas mais generosas que a gente já conheceu de verdade. Ele tem um coração que as pessoas que não estão perto dele não conseguem entender. Até as que estão perto. Algumas que estão perto também não conseguem. Porque assim, ele é muito... Como você falou, ele é muito generoso, ele é muito querido, ele é muito perceptivo também, sabe? Sim. Eu tô lembrando dele quando a gente foi fazer o nosso show. O Ruas entra primeiro, você entra depois e fica só eu e o Pirula lá atrás esperando ser chamado. E a gente fica de mãozinha dada, assim, aguardando ser chamado. E eu fico nervosa, assim, eu fico bem nervosa. E ele tá ali do meu lado, é uma paz, Sim. sabe? Ele sabe que eu não tô me sentindo à vontade. Ele fica ali comigo, me dando um apoiozinho.
O Pirula gosta de dar a mão, gente. E acho que isso é uma coisa que as pessoas não conhecem. Pirula, ele gosta de dar a mão. Ele gosta de ficar de mão dada porque ele acha gostoso ficar de mão dada. Então é isso, assim. Esse é o nosso amigo. A gente tem o privilégio de não conhecer o Pirula só da internet. A gente tem o privilégio de ter um amigo chamado Pirula que está precisando da nossa ajuda nesse momento. A nossa ajuda, ela está dedicada 100% ao Pirula, mas a nossa ajuda é limitada. Infelizmente, a nossa ajuda é limitada. A Camila, a semana inteira, ficou me falando o seguinte, Ruas. Emílio, você pode resolver tudo muito fácil. Aí, o que eu faço? Ela falou, ganha na Mega Sena, que aí todos os problemas estão resolvidos. Mas eu quero acumular. Mas ela ainda quer a Mega Sena acumulada. Então, assim, desculpa, gente, eu não tenho tanta sorte assim. A minha chance é 1 em 50 milhões de ganhar na Mega Sena. Então, o que a gente está fazendo é isso. A gente está pedindo ajuda para a comunidade mesmo. Eu acho que assim, a gente tem o privilégio de ter uma comunidade muito legal. A gente tem um privilégio de ser cercado por pessoas muito legais que conseguem ajudar o nosso amigo agora, que conseguem dar uma ajuda direta para o nosso amigo agora. E o que eu acho mais legal é, cara, se as pessoas podem ajudar com R$10, isso vai fazer uma diferença bizarra. Porque é tanta gente que isso faz muita, muita, muita diferença. Não é? Uma coisa que eu lembrei também. A gente tem vídeos já gravados com ele. Ah, excelente, bem lembrado. A gente tem uma gaveta de vídeos. Nós temos uns 15 vídeos mais ou menos gravados com ele. Com a presença dele. E a gente conversou se continuaria postando esses vídeos. Perfeito. E sim. Isso, a gente conversou com os pais dele, inclusive, né? A gente pediu autorização para os pais dele. Né? Então vocês vão ver ainda vídeos aqui nos 13 elementos, né? Com Pirula participando, né? Antes do incidente, antes do ocorrido. E esses vídeos você tinha lembrado que tem gente que assiste o vídeo de terça, de segunda e de quarta. Porque como a gente bota a estreia, aparece como se fosse ao vivo. Né? E o formato do YouTube de estreia fica um vermelhinho de ao vivo. E algumas pessoas acham que estamos ali naquele momento gravando. Teve até o vídeo de ontem que a pessoa falou, ele tá bem, ó, tá no ao vivo e ele tá bem, então era fake isso aí. Não, é o formato do YouTube que... O formato estreia, fica ali um ícone de ao vivo, mas é um vídeo gravado. Inclusive, o senhor está de parabéns, porque o vídeo de quarta-feira, a sua explicação sobre do elo perdido. Elo perdido é muito boa. Você é melhor que muito biólogo explicando elo perdido. Vídeo muito bom. Mas assim, complementando só, desculpa. Então, só para vocês saberem que vai ter vídeos com Pirula. Isso. Ainda durante os 3 elementos. A gente vai até dar vai tentar espaçar até. Perfeito. Né? Porque a presença dele é importante. A gente vai colocar vídeos até o final do ano do Pirula aqui no canal, porque tem esse aspecto. E tem um outro aspecto importante para a gente conversar, principalmente para quem assiste o canal do Pirula. Então, nós conversamos muito, de novo, tudo que nós estamos falando aqui foi conversado com a família do Pirula. Nada é feito à revelia do pai e da mãe do Pirula, principalmente, mas da família como um todo. Uma coisa que é um problema muito sério. Eles têm tanta coisa para pensar aí. E muitas vezes eles falam assim pra gente, vocês tomam a decisão? E a gente ia falar, não, a gente não pode tomar essa decisão, não é justo que a gente tome essa decisão. Então uma coisa que nós 3 sabemos, e tem um monte de youtuber amigo nosso que tá aqui no chat, a gente só vê os nominhos subindo, é que a gente não pode deixar o canal do Pirula morrer. Por quê? Porque se parar de ter conteúdo no canal dele, o YouTube vai esconder o canal dele. E aí, caso ele consiga voltar pro canal dele, vai ser muito mais difícil para ele voltar. A gente não sabe quanto tempo vai levar a recuperação do Pirula. Quando que volta. Isso. Então a gente fez um plano, e esse plano é baseado numa outra história que aconteceu no YouTube, e a gente está copiando esse plano, que é um plano de ocupação das lives de sábado. E a gente... Eu vou ser meio grosseiro agora, desculpem. Não seja grosseiro. A gente meio que não tá grosseiro. ligando para as pessoas que não gostarem disso, porque o problema é delas. Então, desculpa, se você não acha uma boa ideia, o problema é seu. A gente está traçando um plano para ocupar as lives do canal do Pirula. E quem vai ocupar essas lives não somos nós. Não. A gente até vai fazer uma ou outra live, a gente também vai participar, mas a gente está conversando com os youtubers que a gente conhece, com as pessoas que a gente conhece, que amam o Pirula também, para fazer as lives de sábado no lugar do Pirula. A gente não vai fazer live de 3 horas, podem ficar tranquilos. A gente vai fazer livezinha de 1 hora só para ter conteúdo ali. O Mingau vai continuar editando esse conteúdo para que o canal do Pirula receba conteúdo. Então, por exemplo, a gente já falou com o Cauê, a gente já falou com o João Carvalho, a gente já falou com o Castanhari, nós já falamos com o Leon e com a Nilce. Na verdade, assim,
Eles falaram com a gente, É. se dispuseram. A gente já falou com o Jovem Nerd com a Azaghal, então vai ter conteúdo no canal do Pirula. Aos sábados, a gente tem acesso ao canal através do Mingau, que é o gerente de conta do Pirula e que tá nos dando um suporte gigantesco em relação a E essa que bom parte. que ele tinha acesso, né? Pô, que bom, a gente tava Porque super preocupado. assim a gente consegue ter acesso ao canal do nosso amigo. Exato. Né? Porque o algoritmo é cruel. O algoritmo, se você não posta nada, ele vai condenando o seu canal. Então é por isso que é importante deixar o canal girando. Isso. Né? Então a nossa ideia é produzir conteúdo ali, vai ser conteúdo aos sábados, igual o Pirula estava fazendo, então vai ter uma livezinha aos sábados, e a gente está organizando uma tabela, ainda não está pronto. Por que não vai ter live amanhã? Gente, porque não é nem domingo ainda, só tem 5 dias que a gente tá nessa maluquice. Mas a partir da outra semana, talvez eu comece, eu não sei como a gente vai organizar isso, mas a gente vai ter lives lá no canal do Pirula. A ideia é manter o canal funcionando. Então eu peço muito de novo a compreensão das pessoas que vão estar assistindo. Eu peço muito de novo a gentileza das pessoas que vão estar assistindo. Porque tudo o que a gente está fazendo é para que o Pirula consiga ter tranquilidade. Então, o dinheiro do Pix está indo para as contas do pai do Pirula. E o dinheiro do canal do Pirula vai continuar indo para o Pirula. Diretamente. Do mesmo jeito que a parte da sociedade aqui dos 3 elementos vai continuar indo para o Pirula. Então, só para dar um exemplo para vocês, a gente tem uma viagem para o Egito marcada em outubro. A gente considerou cancelar a viagem para o Egito. Por quê? Porque de verdade a gente quer ir nós 4 para o Egito. A gente não quer ir nós 3 para o Egito. Eu não quero fazer 3 elementos sem o Pirula. Porque são 4. Eu não quero, de verdade, assim, gente. Hoje eu não quero mais. Mas a gente tem que continuar. Eu não quero ir para o Egito. De verdade, assim. Que é sim, mas agora. eu quero ir para o Egito. Porque o dinheiro que a gente vai ganhar com a viagem, o dinheiro que a Inclusive Travel vai pagar pra gente, porque a gente é pago para fazer essa viagem, vai pro Pirula também. Isso é super importante. Então, assim, a gente não quer mais, mas a gente quer muito estar aqui. Porque isso é muito importante. Porque a gente precisa muito continuar fazendo a roda rodar. Para que quando ele precisar, ele tenha tudo o que ele precisa. Não falte. Não falte. E a gente não sabe por quanto tempo não vai faltar. Então a gente está fazendo de tudo para que não falte nunca. A nossa ideia é que não falte nunca. Essa é a nossa maior preocupação. Então, a gente... Eu não posso dizer que eu não vou aproveitar a viagem, mas eu ia aproveitar muito mais se meu amigo estivesse lá. E eu já sei que ele não vai. Então, eu também peço que vocês tenham um pouquinho de compreensão com nós 3. A gente vai continuar fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível. A gente vai continuar gravando vídeos e postando vídeos às segundas e às quartas. E a gente vai continuar fazendo live às sextas. E a gente gostaria muito que você que está assistindo não viesse só hoje, que você continuasse vindo aqui para a gente mostrar para marcas, para a gente mostrar para as coisas que a gente produz um conteúdo legal que merece apoio, porque quanto mais a gente conseguir fazer, mais a gente vai conseguir dar esse apoio a longo prazo para o nosso amigo. Certo? Então, a gente vai continuar trabalhando, apesar da gente não querer e querer ao mesmo tempo. E a gente pede que você que está assistindo nos apoie também vindo aqui, dando seu like, deixando seu comentário, porque isso é importante. A gente sabe que o dinheirinho que a gente ganha aqui nos 3 elementos já era importante antes do Pirula sofrer o AVC que ele sofreu. E esse dinheirinho continua sendo importante para ele tocar a vida dele a partir de agora. Eu acho que assim, agora o que muita gente deve estar pensando, né? O que todo mundo que ama o Pirula está pensando é o que eu posso fazer pelo Pirula. O que o Emílio, a Camila e o Ruas conseguem fazer é o que a gente já sabe fazer. É o nosso conteúdo, é o conteúdo que vai para os 3 elementos, é o conteúdo que vai para o blá blá, que vai para um sábado qualquer. Todo esse conteúdo é o que a gente sabe fazer. E o que é em parceria com o Pirula são os 3 elementos. E o conteúdo do Pirula, momentaneamente, a gente vai contar com a ajuda de todos os amigos dele que forem lá doar um tempinho para fazer essas lives e continuar mantendo o canal. Sem esquecer assim, ó, que, gente, o apoio de vocês, ele vem com um view, com um like. Olha, eu não posso doar, eu não tenho... É um view, é um like, são essas coisas. E assim, a gente, antes mesmo de
vir aqui. Hoje é um dia difícil para a gente, porque parece que é hoje que a ficha caiu. Hoje que a gente está falando mais abertamente sobre o acontecido, parece que agora virou verdade mesmo, que até então a gente estava lidando com as coisas e de um modo muito assim prático. E hoje parece que a ficha caiu. Mas mesmo quem já estava sabendo, já tinha sido avisado, meu Deus, é muita gente que ama o Pirula. São muitos amigos de infância, amigos de faculdade, assim, que eu tenho certeza que a família está se sentindo com o coração bem quentinho, que é o que eles passam para a gente, a ideia de perceber assim, meu Deus, olha como nosso filho é amado, como nosso filho é querido e como ele tá fazendo falta. Eu queria só pegar esse gancho que você falou para falar assim, gente, eu falei um monte de nome. O Caio Gomes acabou de resolver o site que a gente criou, porque o site estava recebendo acesso demais. A Ana e a Laura que estão aqui no chat vão participar. Tem um monte de gente, tem o Altair que esteve aqui, mas eu quero aproveitar esse gancho para mandar um abraço, talvez seja um abraço muito importante. A primeira pessoa que acho que a gente tem que mandar um abraço é uma pessoa que não é da internet, que é o Flávio, que é a pessoa que acudiu o Pirula, que é a pessoa que primeiro chegou no hospital, que é a pessoa que mora perto do Pirula e que dedicou a semana dele a isso, e que não é uma pessoa conhecida da internet. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas eu vou mandar um beijo muito forte para os amigos do Pirula que não são da internet, que estão num grupo chamado Notícias Pirula, que a semana deles inteira foi afetada por isso. Então a gente sempre pensa no Pirula como essa pessoa pública, porque ele tem esse lado público, mas o Pirula tem amigos, como a Camila disse, de uma vida. E essas pessoas, elas estão sabendo disso antes de todo mundo. Então acho que é super importante. Eu falei o nome do Flávio porque ele estava no hospital no primeiro dia, mas eu quero mandar um beijo para todo mundo lá do Notícias Pirula. Vocês são incríveis, vocês são os amigos mais antigos do Pirula. E cara, é isso, a gente tá mandando as notícias, todo dia a gente escreve um relatóriozinho através da família, é claro, porque a gente não tá indo no hospital, não pode ir no hospital. Então... mas é que tem gente em todos os lugares do mundo. Isso, né? literalmente. São amigos que estão em todos os lugares do mundo, então a gente centralizou também ali as notícias, né? E agora, publicamente, as notícias no canal do Pirula e no canal dos Três Elementos. Exato. Gente, eu não sei quanto tempo de live tem. Quanto tempo de live a gente tem, Ju? 40 minutos? Eu acho que a gente pode ir pro final dessa live. A nossa ideia era fazer uma live curta. Comunicar, isso, né, o necessário, né, e para todos ficarem cientes do ocorrido. A gente não queria que surgissem boatos sobre o que está acontecendo. Por isso também dessa live. Até antes da gente vir aqui, essa notícia já estava se espalhando e a gente não queria que vocês soubessem, não tivessem notícias errôneas sobre o ocorrido. Então, a ideia é assim, realmente, o que aconteceu com o nosso amigo, o que aconteceu com o Pirula, ele sofreu um AVC, hoje ele está bem, hoje ele está estável, o quadro ainda é super preocupante, é delicado, e quando a gente tiver mais notícias, com certeza vocês vão ser informados, e tudo isso com o consentimento dos familiares dele. Perfeito. Tá bom? Eu queria dizer assim, a gente recebeu um montão de superchat. Eu estou muito feliz que a galera está nos apoiando também através dos superchats. A ideia hoje não era responder as perguntas do público. Muito obrigado para você, se você mandou o superchat para a gente. Muito obrigado pelo apoio que está todo mundo dando no canal. A gente está muito feliz porque 99% das pessoas que estão no chat são pessoas que estão mandando força a Pirula, mandando notícias de melhoras para ele, que estão mandando notícias de muito carinho para o Pirula. A gente fica muito, muito, muito feliz que não é só a gente que entende que o Pirula é um cara muito foda, porque ele é essa pessoa muito foda. Então, muito obrigado para todo mundo que mandou superchat. Eu quero mandar um beijo pro Kenji do Normose, mais um que tá preocupado com isso. Gente,
Ai, Planeta Aves mandou mensagem. Tem o pessoal do Galãs Feios. Então, cara, Zoomundo. É uma lista infinita de pessoas também da internet que estão aqui apoiando a gente. É óbvio que a gente vai ser injusto porque a gente vai esquecer o nome de alguém. E aí, gente, eu peço que vocês também tratem a gente com esse carinho, porque a gente não vai lembrar o nome de todo mundo. Essa semana o meu WhatsApp tinha 80 mensagens por dia de tanta gente que ama esse cara. Eu acho que é esse o recado que a gente queria dar. É super importante também a gente lembrar que as atualizações em relação à situação do Pirula, elas não vão ser tão frequentes, porque o caso do Pirula, como a Camila disse, é um caso delicado, de progressão lenta. Então é assim, ó, eu vou repetir porque isso é super importante. Fontes de informação: o mural do canal do YouTube do Pirula e o Instagram e o YouTube do 3 Elementos. Vai demorar pra gente ter notícia nova para colocar. E isso é o esperado, tá? Nada disso é, meu Deus, eles estão escondendo informação. Meu Deus, o que aconteceu com o Pirula? Não. É um processo lento que a gente vai viver a partir de agora. Nós estamos ansiosíssimos por boas notícias. Exato. A notícia que tem agora, que nos deixa tranquilos, é que ele tá bem. Tá estável e tá bem. E tem uma coisa muito importante que a técnica me lembrou aqui. Que eu preciso olhar pra câmera e falar. Sim, os gatos estão bem. Eles estão seguros. Os gatos que aparecem na live dele, né? Os gatos que aparecem na live dele. A questão dos gatos foi resolvida no primeiro dia. Foi uma das coisas que ele mais se preocupou e, sim, os gatos estão bem. Os gatos estão bem a partir do momento em que a gente descobriu que ele já estava sendo atendido, que a gente já não tinha mais o que fazer nesse sentido, ele já estava tendo o maior atendimento possível. A primeira coisa que a gente foi resolver, lógico, de depois resgatar os gatos. Isso, lógico, depois de conversar com a família, depois de dar todo o suporte para os pais, depois de fazer o que a gente conseguiria fazer, foi ir para casa dele resgatar os gatos. Então os gatos estão bem, estão sendo bem tratados, estão com pessoas que gostam dos gatos. Então vocês podem ficar tranquilos que os gatinhos do Pirula, eles estão muito bem tratados. Os gatos estão bem, as plantinhas estão as sendo plantas regadas. Estão regadas, exatamente. Tá tudo certinho. Tá tudo certinho, beleza? E vamos fazer para o algoritmo também não encolher o canal dele. Por favor. Então, assim, de vez em quando abre um vídeo dele, de vez em quando dá um like. Deixa rolando lá, né? Deixa rolando. Deixa rolando, escolhe um vídeo. Os vídeos dele, mesmo de 10 anos atrás, são atemporais, é sobre ciência, é sobre biologia, é sobre conhecimento. De vez em quando dá uma olhada no vídeo dele, vamos deixar o ecossistema do canal dele rolando. E essa semana, gente, tem 2 vídeos com a participação do Pirula aqui no canal. Segunda-feira tem um vídeo sobre a nossa viagem para o Egito, que ele participa maravilhosamente bem, como sempre. Quarta-feira tem um vídeo muito legal e muito difícil, Carlos Ruas. Equilíbrio pontuado. Esse vídeo é legal. Esse vídeo é muito legal e muito difícil. Sobre evolução. É um vídeo sobre evolução, equilíbrio pontuado, em que a gente bate um papo muito legal sobre evolução. Foi legal, papo. Então a gente pede que você que está assistindo, se você gostar desse tipo de conteúdo, que você volte aqui nos 3 Elementos e assista o nosso amigo maravilhoso interrompendo todo mundo. Não deixa ninguém falar, parece eu. Interrompe todo mundo o tempo todo. Eu vou falar o que ele falaria aqui. Mas é porque é importante. É sempre importante. E eu posso dizer pra vocês que queria muito eu agora estar sendo interrompido pelo meu amigo, certo? Tá na hora da gente fazer pirulas de duração no canal dele. Exatamente, a gente vai fazer pirulas de duração no canal dele. Carlos Rua, você quer dar um recadinho antes da gente ir embora? Não, tá bem? Eu tô satisfeito com o que foi comunicado. Então tá bom. Camilinha, você tem mais alguma coisa pra falar? Não, eu só vou deixar um beijinho pra todo mundo. Eu espero que todo mundo sinta um quentinho no coração de ver assim o quanto ele é amado, o quanto ele é querido e o quanto ele está sendo cuidado. Você pode ficar tranquilo, o Pirula está sendo cuidado, ele está sendo amado de perto pelos familiares, ele está com um respaldo assim gigantesco. Tenha isso assim bem assim no coraçãozinho. Ele está sendo muito amado, bem de pertinho. Né, por quem está lá assim juntinho dele. E eu tenho certeza que aqui nas redes, em todos os lugares hoje, por todas as notícias que saíram, ele é muito, muito, muito amado. Perfeito. Então,
Obrigada para todo mundo que veio nos assistir. Obrigada para todo mundo que compartilhou o comunicado oficial sobre o estado de saúde do Pirula. E vamos fazer um combatezinho para que coisas não verdadeiras não sejam espalhadas. Perfeito. Tá bom? Excelente. Uma beijoca para todo mundo, que todo mundo saia daqui assim com uma paz no coração de que sim, aconteceu algo sério, grave, mas ele está estável, ele está bem. E só lembrando, eu preciso lembrar de algumas coisas. A primeira coisa que a gente também precisa, e aí de novo, gente, o dinheirinho vai pro Pirula, a gente tem uma estrutura para manter, a gente precisa agradecer aos nossos 2 patrocinadores majors que a gente tem aqui na nossa casa, a Luri e a Insider, que prontamente escreveram pra gente, prontamente perguntaram como poderiam ajudar, prontamente se disponibilizaram para conversar com a gente e continuar nos apoiando. Isso é muito importante. É super importante vocês entenderem que a viabilidade econômica dos projetos do Pirula garante que o Pirula tenha dinheiro. A segunda coisa que eu quero deixar o recado se você quiser contribuir hoje, tem o Pix que está fixado aqui. Por favor, contribua com o Pix. Esse é um dinheiro mais emergencial para resolver problemas a curto prazo. Semana que vem a gente vai lançar uma outra forma de apoio, que é uma vaquinha que garante uma graninha mensal para ajudar o Pirula. Então, se você gosta do Pirula, se você acha que você pode se dispor, tem um monte de gente que vai falar assim, poxa, Emílio, tem amigos nossos que escreveram isso, minha conta tá zerada, semana que vem, a hora que eu receber, eu vou fazer o Pix pro Pirula. Gente, deixa o seu like, deixa os likes, o Ruas lembrou muito bem. Se quer ajudar o Pirula, entra lá no canal dele, deixa um vídeo de 3 horas dele rodando. Muta lá, deixa um comentário e deixa um vídeo dele rodando. Muta, fica ouvindo. Ou fica ouvindo o Pirula de novo. Fala muito. Queria ele falando muito aqui do meu lado. Mas assim, mande o Pix, porque isso já ajuda a gente a resolver problemas agora. E daí depois considera que você pode separar R$20 por mês, se você puder, para fazer esse apoio que a gente vai fazer, que é um apoio. A gente ainda não escolheu a plataforma, mas eu acredito que sexta-feira que vem a gente já deva publicar isso na nossa live de sexta-feira que vem. Então considera que a gente tem que manter esse apoio para o nosso amigo para continuar funcionando, tá bom? O último agradecimento que eu preciso fazer antes da gente ir embora é o pessoal da Toca, que são os nossos parceiros aqui da Toca. Então quem tá aqui hoje é o Ju, quem tá aqui hoje é o Clay, Juscelino Filho, o Clay, quem tá aqui hoje Clayton, é a Gre, quem tá aqui hoje é a Keren, quem tá aqui hoje é a Vitória, quem tá aqui hoje é a Luína, quem tá aqui hoje, gente, muito generosamente, que veio da casa dele, Fábio Errara tá aqui com a gente hoje, porque é isso, tá? Então, se não fosse essa galera, a gente não ia ter força para estar aqui. Hoje foi um dia muito complicado para todo mundo, como a Camila disse, mas ao mesmo tempo está todo mundo aqui fazendo o seu trabalho para que a gente consiga fazer esse comunicado. Então eu quero deixar um beijão, cara, para essa galera que desde segunda-feira só pensa nisso, só trabalha para isso, para que a gente esteja aqui com vocês. Então vai ter conteúdo aqui no canal sempre. Estejam aqui porque isso é uma maneira de apoiar o nosso amigo. E eu só queria falar uma última coisa antes de ir embora. Talvez a gente chore um pouquinho. A gente pode chorar. A gente pode chorar. Mas a gente espera sorrir muito. Isso. E eu queria fazer um comentário. É claro que essa live está monetizada. É claro que a gente vai monetizar todo o conteúdo que a gente vai fazer. É claro que a gente quer ganhar dinheiro. Porque a gente precisa disso. A gente precisa ajudar o nosso amigo nesse momento financeiramente, tá bom? Beijo para vocês. Não ia conseguir estar aqui sozinho. Então, ter vocês do meu lado é fundamental, do mesmo jeito que ter o Pirula do meu lado é fundamental. E beijos para todo mundo que está assistindo. Vocês são espetaculares. A gente já recebeu os primeiros relatórios do Pix e vocês são maravilhosos. Eu tenho certeza que o dia que o Pirula ficar sabendo disso, ele vai ficar 2 coisas. Ele vai ficar muito puto porque a gente expôs ele. Muito puto. Ele vai xingar a gente pra cacete. Ele vai falar que não precisava, que ele ia resolver sozinho tudo, igual ele sempre falou pra gente. Ao mesmo tempo que eu tenho certeza que ele vai ficar emocionado, porque o Pirula, por incrível que pareça, ele é uma pessoa que acha que as pessoas não gostam dele. E vocês são maravilhosos e o apoio de vocês está sendo maravilhoso, tá bom? Então um beijo para todos os nossos amigos que mandaram mensagem pra gente e beijo para todo mundo que tá assistindo. Certo, Carlos Ruas? Certo, Camilinha? Certo. Carlos Ruas, temos uma live nos 3 Elementos? Temos uma live. Beijo pra todo mundo, fiquem bem, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa o comentário aqui embaixo, tá bom?
Falou. Valeu, gente. Valeu e tchau.